Boa noite. Hoje, 17 de janeiro, há 40 anos atrás, o Shah Mohammad Reza Pahlavi teve que sair do Irã, fugir do Irã, com toda a sua família, em função da chamada Revolução Islâmica, comandada por Ruhollah Khomeini, e com todo o apoio da França, de então, que é mais ou menos igual a de hoje, ou como igual a de sempre. Mas esse assunto vai ficar para depois, porque o primeiro, se der tempo, eu falo alguma coisa hoje, mas se der tempo, eu falo. Mas principalmente hoje o assunto é impeachment do presidente Donald Trump. O Deep State conseguiu chegar até esse ponto. Esperava-se que não houvesse condições de chegar nem ao Senado, mas chegou. Nancy Pelosi, Adam Schiff e Nadler, representantes, levaram os Articles of Impeachment, que ainda tem, um deles é a respeito da eleição de 2016, da interferência da Rússia. Mas os principais itens são três, são a obstrução à justiça, neste caso, e no outro, que é o principal agora, que teria sido pressão do Trump sobre o presidente Zelensky da Ucrânia para investigar o filho um dos candidatos e ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tem contratos milionários e roubo, é um ladrão, com a Ucrânia, com a administração anterior da Ucrânia. Então, essa é a principal acusação contra Trump. O processo de impeachment foi iniciado quando o Senado recebeu The Articles of Impeachment, oficialmente, e naquele momento já foi chamado o presidente da Suprema Corte, que lá é chamado de Chief Justice, que vai presidir as sessões do Senado enquanto o Senado estiver funcionando como júri. Este é a quarta tentativa de impeachar um presidente americano. Porém, a primeira num ano eleitoral. E isso vai prejudicar a gregos e goianos. Porque o quê? Aqui a 3 semanas vai ser a primeira eleição primária dos Estados Unidos, que é o Caucus de Iowa, onde todos os candidatos deveriam estar, inclusive Trump, que poderá estar, mas Sanders e a senadora Warren não poderão estar lá, porque terão que estar no Senado. O processo lá é da seguinte maneira: só começa terça-feira realmente as reuniões, mas desde já Trump já foi oficialmente avisado e que ele terá até terça-feira para apresentar a sua defesa frente às acusações desses 3 artigos de impeachment. Um dos auxiliares do Rudy Giuliani, que é o principal advogado de Trump, Mr. Parmas, apresentou ontem
documentos retirados até mesmo de encontros em hotéis em Viena, parecem bastante comprometedores, mas isto vai... Claro que os democratas vão usar isso, porque não está dentro dos artigos do impeachment, mas vão usar esses documentos como reforço àquilo que eles falavam. Não sei bem, porque não está publicado, que eu tenha encontrado quais são essas comunicações e que importância isso teria. O que se sabe é que quinta-feira foi aberta uma investigação criminal na Ucrânia sobre possíveis violações da lei ucraniana e violações também da Convenção de Viena por aliados de Trump, que sugerem que um embaixador americano estacionado em Kiev, na Ucrânia, teria tomado medidas de investigação a respeito do filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden. O processo de impeachment lá é presidido pelo Chief Justice, porque o presidente do Senado é o vice-presidente dos Estados Unidos. Por esta razão, ele não pode presidir a sessão porque ele tem interesse pessoal. No caso, o Mike Pence, o interesse pessoal é não haver impeachment, mas pode haver uma divisão entre os presidentes, entre presidente e vice-presidente, e evidentemente que o presidente e o vice-presidente é diretamente interessado em tomar a presidência caso haja o impeachment. Então, por esta razão, é presidido pelo presidente da Suprema Corte, que já prestou juramento ontem, um juramento tradicional de 1778, se não me engano, e também, depois que ele prestou o juramento, ele abriu um livro de assinaturas com esse juramento para todos os senadores, todos sem exceção, devem comparecer, já compareceram e já assinaram esse livro, se comprometendo a julgar com imparcialidade, etc., etc., coisa que sabe-se muito bem que não acontece. Mas é a formalização da coisa. O líder... bom, antes disso, aqui no Brasil, até João Goulart era assim. João Goulart era vice-presidente do Juscelino, vice-presidente do Jânio e, nesta condição, presidente do Senado. A Constituição de 67 aboliu isto do vice-presidente ser presidente do Senado, ou então não teria mais problema nenhum que o presidente do Senado presidisse o processo de impeachment, mas mantiveram... Aqui no Brasil tudo se faz... O Brasil é o tipo do país que Marx tem razão, infelizmente. As coisas acontecem nos outros países como drama e no Brasil como palhaçada. Por quê que o presidente, que o Lewandowski estava lá presidindo? Não tinha razão para isso. Renan Calheiros era... Claro que todos eles têm parte nessa história, inclusive o presidente da corte também. Bom, o processo vai durar o tempo que for necessário, mas espera-se... Não, depende. Os republicanos esperam uma coisa e os democratas outra. E durante as próximas semanas, os senadores vão trabalhar de segunda a sábado o dia inteiro. Não podem comentar nada do que se passa lá dentro nem para a sua família. Não devem comentar e dar entrevistas à imprensa. No entanto, eu achei estranho, que eu pensei então que seria fechado, mas não, será televisionado. As reuniões serão televisionadas. Então, talvez o que eles não possam falar, eu não sei bem o que é.
mas não podem, ao menos com certeza, não podem dar a sua opinião até a hora do voto. O líder da minoria, Schumer, já disse que vai entrar imediatamente com um pedido de autorização para ouvir testemunhas. E o líder da maioria republicana já disse que isso não vai passar, que os republicanos não vão deixar, ao menos numa primeira vez, no primeiro momento. Agora, vejam a cretinice dos democratas. Trump quis mandar assessores seus para testemunharem na comissão de Justiça, presidida por Adam Schiff. E esses recusaram. A maioria democrata recusou, não quis ouvir nenhuma testemunha. Agora eles querem. Só que eles vão ter que indicar testemunhas deles e o Giuliani vai indicar as testemunhas do presidente. Atenção, podem ser aceitas ambas, nenhumas ou só as de um lado. Por exemplo, do lado de defesa desse caso, porque a acusação já está pronta. Então seria o caso de apresentar testemunhas da defesa. Os republicanos, em grande parte, preferem encerrar terça-feira com um pedido de desconsiderar sequer ouvir esses articles of... Isso já ouviram, mas simplesmente a se negar a julgar o presidente. Portanto, dizer que isso tudo é mentira, e porque está tudo sendo feito para esconder a verdade, que é que Hunter Biden é um fascínora. E que também a acusação sobre 2016 pode levar, está sendo investigado, e pode levar Obama e Hillary Clinton e Bill Clinton na cadeia. Tudo isso está sendo tapado sob essa fumaça, vamos dizer, a respeito das denúncias contra Donald Trump. O problema é que não vai acontecer, provavelmente, não sei, tem até terça-feira para eles conversarem e o líder dos republicanos conseguir os 51 votos necessários para se negar a discutir. Mas é difícil. Os republicanos têm 53 votos a 47 dos democratas hoje. Só que 4 republicanos recusaram-se a aceitar esta indicação de não aceitar julgar, de eliminar tudo direto na primeira sessão ou na segunda, dependendo de quanto tempo vai levar para decidir isso. 4, portanto, dificilmente vão conseguir que algum democrata vote a favor. Então, teriam 51 democratas a 49 republicanos, e dificilmente algum democrata, teriam que virar 2 democratas a favor do Trump, o que não vai acontecer. Isso é praticamente impossível que aconteça. Não é impossível, mas quase. Um grande problema que se apresenta aí é que esse processo de impeachment, ele encobre não apenas acusações aos democratas, Hillary, casal Clinton, aliás, e o Obama, e muita gente da administração Obama, e também
evidentemente, o próprio Joe Biden, que é candidato candidato a candidato. E que estará em Iowa, porque ele não é senador. Ele estará em Iowa. Os senadores são proibidos de tomar qualquer compromisso fora do Senado, a não ser por doença médica, com licença médica, alguma coisa assim, mesmo assim vigiados. Porque eles não podem se negar a comparecer ao Senado enquanto durar o processo de impeachment. E são obrigados a ficar no plenário. Não é como aqui, não sei se vocês lembram, o pessoal saía, ia tomar cafezinho, voltava e tal, enquanto estava falando o cara da Dilma, a turma que era contra ia embora, quando falava a turma que era contra a Dilma, o petista iam sair, etc. Deixavam um para responder. Lá não, é obrigatória a permanência no plenário. Claro, pode ir ao banheiro, espero. O que mais poderíamos dizer? Porque até o momento não tem muita coisa ainda, porque este fim de semana vai definir em muito como que as coisas ocorrerão lá no Senado americano. É muito difícil fazer uma previsão, apesar de que pode-se dar 99% de chance de que os senadores, por maioria, ou talvez até sem a maioria, porque para empichar um presidente, na Câmara é metade mais um, mas no Senado é 2/3. Precisariam de 67 senadores. E isso significaria que, como os democratas têm 47, precisariam de 20 republicanos mudarem o voto. Impossível. Portanto, isso vai ser usado como uma cortina de fumaça, ou uma tentativa de derrubar alguns senadores que estão em campanha também nos seus estados, porque a cada 2 anos renova-se 1/3 do Senado. 33 e um outro ano 34, sempre assim. São 100. Como o número de estados é par, evidentemente que sendo 2 senadores por estado, o Senado terá um número par. Então, vai sempre haver de 3 em 3 anos é mais um que renova. Então, esse assunto, tudo o que for dito agora, a não ser que tenha alguma declaração explícita, alguma coisa, é especulação. Eu não pretendo fazer especulações. Vamos ver apenas esta sim, 99% de chance de que não dê em nada.